Na Band FM, quem ama não esquece. Eu sei que Deus sempre tem um propósito em tudo que faz. E também sei que Ele ama todos os seus filhos igualmente. Mas às vezes é difícil não se perguntar por quê Ele coloca a gente em algumas situações. Por quê? Por que Ele permite que algumas coisas simplesmente aconteçam? Eu comecei a namorar muito novinha com o Roberto. Eu ainda era adolescente. Mas a gente sempre falava sobre o futuro e até o nome da filha que a gente ia ter. Para você ter uma ideia, quando eu fiz 15 anos, o Roberto me deu de presente um cordãozinho bem pequeno, delicado, e nele estava escrito o nome que a gente tinha decidido dar para nossa primeira filha, Hanitla. Eu sei, é um nome bem diferente, mas era isso mesmo que eu e o Roberto queríamos. A gente sabia que a nossa filha seria muito especial e nós queríamos para ela um nome único. Conforme os anos foram passando, eu e o Roberto crescemos, amadurecemos, nos casamos e começamos a planejar minha gravidez. Claro que a gente ia amar se viesse um menino, claro, mas era engraçado porque tanto eu quanto ele tínhamos certeza absoluta que quando eu engravidasse seria uma menina. Em poucos meses de tentativas, eu engravidei. E aí, finalmente, nós recebemos a notícia que a gente já esperava. Eu não tô nem acreditando. Nossa, olha, eu tô tão feliz, mas tão feliz. A gente vai ter a nossa menina, meu amor. A nossa menininha, a nossa tão sonhada Hanitla. Graças a Deus. A nossa intuição estava tão certa desde o começo, né? Ai, meu Deus, como será que ela vai ser, hein? Mas contanto que ela venha com muita saúde, o resto não importa, Romênia. Eu já imagino ela aqui nos nossos braços, depois indo pra escola, pra faculdade, casando, dando netinhos pra gente. Meu Deus do céu. Eu nem sei se ela vai querer ou não ser mãe, mas eu já tô imaginando tudo, tudinho. Que loucura. Eu tô muito feliz. E depois tudo passou tão rápido. Sabe quando dizem para os pais aproveitarem cada segundo porque passa rápido, porque o tempo voa? É a mais pura verdade. A gestação, o parto foram muito tranquilos. E depois que a Hanitla nasceu, o tempo passou rápido demais. Alguns anos depois, eu e o Roberto tivemos mais um filho. E dessa vez o nosso menino Ryan, que graças a Deus, assim como a irmã, cresceu feliz e saudável. Nossa vida era muito tranquila e a nossa família completa. Mas com o passar dos anos, eu e o Roberto percebemos que nós dois já não éramos mais um casal. A gente tinha começado a se envolver muito cedo e, naturalmente, nós fomos crescendo, mudando e nos afastando como marido e mulher. No final, a gente percebeu que dava muito mais certo a gente viver como amigos mesmo. Mesmo a gente decidindo se separar, a gente continuou, mantendo todo o respeito e amizade um com o outro. E também entramos em um acordo que, mesmo que a gente se casasse de novo com outras pessoas, a gente não teria mais filhos, porque nós já tínhamos 2 e a gente queria poder proporcionar tudo o que fosse possível para eles. Então cada um seguiu a sua vida. Eu conheci uma pessoa algum tempo depois, e ele também. Os anos passaram e a nossa filha, Hanitla, começou a estudar para o vestibular. Ela queria muito cursar odontologia e eu e o Roberto demos todo o apoio. Ela estudou tanto, mas tanto, e se dedicou tanto que acabou passando em primeiro lugar. Acredita? Nossa, eu e o Roberto ficamos tão orgulhosos da nossa filha. Ela era realmente uma menina muito especial. Já na faculdade, ela não relaxou não, viu? Minha filha se dedicou ainda mais aos estudos porque dizia que queria ser a melhor na profissão dela e que depois de se formar ia continuar estudando. E foi o que ela fez. Ela fez 2 pós-graduações e já estava começando uma terceira, viu? Nessa época, o cachorrinho dela, o Jimmy, que ela era muito apegada, acabou adoecendo. Minha filha ficou tão triste, que prometeu que se ele se curasse,
ela o levaria para a praia. O Jimmy adorava praia e como ela estava estudando muito, fazia muito tempo que ela também não o levava. Algum tempo depois, o cachorrinho ficou bom e a Hanitla foi cumprir a promessa dela. No dia da viagem, eu e o Roberto fomos ajudar a nossa filha a organizar as coisas e naquele dia nós 3 conversamos bastante sobre a vida, sobre o futuro que ela estava querendo para ela. Eu só queria poder voltar no tempo. Queria poder voltar e viver aquele momento de novo. Foi tão especial, foi tão marcante, sabe? Mesmo a minha filha, já sendo uma mulher adulta, a gente se falava muito por mensagem. Quem é pai, quem é mãe sabe, né? Mesmo os filhos crescendo, a gente nunca deixa de se preocupar. Eu fazia questão de sempre saber onde a Hanitla estava, se estava bem, se precisava de alguma coisa. A gente trocava mensagem o tempo todo, sempre. Nós éramos muito amigas. Um dia, durante a viagem, a minha filha disse que ia sair para passear com o cachorrinho e a gente conversou um pouquinho. Mas quando eu perguntei se ela estava bem, de repente ela não me respondeu. E naquele momento, naquele exato momento, eu senti uma coisa estranha. Acho que era a minha intuição de mãe querendo me dizer alguma coisa. Eu ainda tentei tirar aquela bobagem da minha cabeça, me distraí, mas a intuição de mãe não falha. Algumas horas depois, uma amiga da minha filha acabou me ligando. Quando eu vi quem era, eu já gelei na hora. Aquilo não era normal. E aí, quando ela começou a falar, aí eu comecei a tremer. A amiga da Hanitla me disse que a minha filha tinha saído, ela tinha sido atropelada e que eu precisava ir até o hospital. Eu fiquei perguntando qual era o estado dela, se tinha sido grave, mas a amiga da minha filha foi meio vaga e disse que também não sabia bem. Mas naquela hora, eu sabia que ela sabia. Sabia muito mais do que ela estava me contando. Eu estava em total desespero. Mas eu tentava, me manter calma para poder chegar até o hospital. E eu orei. Meu Deus, como eu orei durante todo o caminho. O meu coração estava me dizendo que alguma coisa ruim estava acontecendo, mas eu queria estar errada. Eu queria muito estar errada. Infelizmente, eu estava certa. E quando eu cheguei no hospital, eu recebi a notícia que acabou com a minha vida para sempre. A minha menina, a minha tão amada filha, aquela pessoa tão especial e iluminada, a minha filha, ela estava morta. A Hanitla tinha sido atropelada e o motorista foi embora sem prestar socorro a ela. Ele fugiu, ele deixou a minha filhinha. Ele deixou a minha filha para morrer. A médica ainda disse que ela não morreu na hora, que ela poderia ter sido socorrida e aí sim ela teria alguma chance se aquele assassino tivesse ajudado, mas ele não fez isso, ele não fez nada, ele simplesmente foi embora. E quando os socorristas chegaram já era tarde demais. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu não podia acreditar que eu tinha perdido a minha filha. Que dor, meu Deus. Que dor. A gente ainda precisou fazer o reconhecimento do corpo e eu não desejo isso para ninguém nesse mundo, para ninguém. Romênia, a nossa filha, ela... Até agora eu não consigo acreditar. Eu também não entendo. Como alguém pôde ser tão mal assim? Como alguém pôde fazer uma coisa dessas? Como alguém foi capaz de não prestar nem ajuda, simplesmente ir embora? Eu só sei que eu tô com raiva. Eu tô com muita raiva. Eu tô sentindo tanta raiva dentro de mim, tanto ódio,
tanto ódio por tudo. Eu só consigo pensar naquela nossa última conversa, nós três. Você lembra? Você lembra antes dela viajar? Ela falou tanto sobre o futuro, os planos dela, os sonhos, ela falou. Eu lembro dela dizendo pra gente que depois de terminar os estudos ela ia sossegar um pouco. Queria construir a família dela e... ela falou que ia dar 3 netinhos pra gente. Eu lembro de tudo isso, tudo. Devastador. Não tem. Nem nunca terá nenhuma dor nesse mundo que se compare à dor de perder um filho. Com tudo o que aconteceu, eu me revoltei demais de uma forma que eu passei a questionar Deus. Por que ele tinha feito aquilo com a Anitra? Por que com a minha filha? Por quê? Por que ele não tinha me levado no lugar dela? Por quê? Ela tinha uma vida inteira pela frente, ela tinha tanto a fazer, ela queria conquistar, meu Deus, ela queria construir. Ela era tão boa. A minha filha nunca fez mal a ninguém. Por que ela? Por quê? Alguns dias depois a gente fez o velório. E foi horrível. Foi um sofrimento só. Eu lembro, sabe, da sensação quando me disseram que iam fechar o caixão da minha filha. Eu sabia que a minha filha não ia voltar. Eu sabia disso, mas ter que me despedir dela para sempre foi insuportável demais. Eu precisei ficar de costas para não ver aquilo. Eu não sabia como eu ia aguentar viver sem ouvir, sem tocar, sem ver a minha filha nunca mais. Mas o que me motivou a seguir em frente foi buscar justiça por ela. Nada traria minha filha de volta, isso eu sei. Mas eu não dormiria em paz mais se eu não fosse atrás daquele assassino. Eu contratei o melhor advogado que eu podia pagar. E ele me disse que aquele assassino poderia pegar de 5 a 8 anos de cadeia. A gente foi atrás de todas as provas, conseguimos até as imagens do acidente, além de testemunhas que viram tudo. A minha filha foi atropelada na faixa de pedestre por um carro em alta velocidade. O motorista, quando viu o que tinha feito, ainda teve sangue frio de parar e sair para ver se o carro tinha sido danificado. E depois ele foi embora. Ele saiu dali sem prestar socorro para minha menina. As gravações de vídeo ainda mostraram ele fazendo uma ligação. E teve testemunha garantindo que ouviu ele falando com um amigo policial para saber o que ele deveria fazer naquela hora. Não dá para acreditar num negócio desses. Tava tudo ali. Provas, testemunhas, vídeos, tudo. A gente tinha tudo. Mas mesmo assim, nada aconteceu. E além de ter que lidar com o luto e com a injustiça, eu ainda fui obrigada a lidar com as ameaças da família do assassino da Anitra. Quando eu comecei a correr atrás da justiça, eles descobriram e vieram atrás de mim. Você jura por Deus, Omênia? Jura por Deus? Eu juro, Roberto. Dá pra ver por que aquele cara agiu com tanta frieza com a nossa filha. A família dele é igual, ou até pior. Eles não valem nada. Mas ameaçar a gente? Pois é. Como podem ser tão baixos? A gente perdeu nossa filha. Gente ruim. Ruim mesmo, Roberto. Mas ninguém vai me intimidar, ninguém. Mesmo eles fazendo tudo isso, eu nunca vou parar, porque eu quero justiça. Eu quero que justiça seja feita. A nossa vida nunca mais vai ser igual. O que esse sujeito fez não tem como curar. A morte da nossa filha não vai ficar por isso mesmo. Não vai. Tem 10 meses que a minha filha se foi. Eu ainda tento entender por que aquilo tudo aconteceu. Acho que talvez eu nunca tenha uma resposta satisfatória, sabe?
A única coisa que eu sei é que eu nunca vou parar de lutar por justiça. A memória da minha filha merece e eu vou até o fim, sim. Eu quis contar minha história no Quem Ama Não Esquece porque, além de ainda lutar por tudo que aconteceu, maio é o mês da conscientização e respeito no trânsito. Talvez a minha história pudesse ter sido diferente, ter tido um outro final se aquele assassino tivesse sido mais prudente no volante. Sejam cuidadosos, dirijam com cuidado, sejam responsáveis para que nenhuma mãe mais precise chorar como eu ainda choro hoje.